no ar! Está no ar, amiguinhos e amigolas que acompanham o canal Rádio de Pilha Drive. Mais um vídeo de história oferecido para vocês especialmente pelo Wrestling PT, Wrestlemaniacos e Fórum de Pro Wrestling. Eu sou o Menino Tanaka e hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre a história dos anos obscuros da NJPW. Todos os detalhes sobre essa história eu vou contar para vocês a partir de agora, aqui no canal Rádio de Pilha Drive. No vídeo de história da semana passada, eu falei sobre o Hiroshi Tanahashi ter sido o salvador da pátria da NJPW. Digamos que ele e Gedo foram os principais responsáveis por tirar a empresa dos anos obscuros. Mas o que é que de tão ruim aconteceu nestes anos que eu tanto comento aqui e que eu nunca me aprofundo? Durante a década de 90, a NJPW estava sendo construída ao redor de 3 mosqueteiros, os 3 principais lutadores do plantel: Keiji Muto, o The Great Muta, Masahiro Chono e Shinya Hashimoto. Os 3 se alternavam em rivalidades e no começo da década eles enfrentaram uma série de Shoot Fighters. Entre idas e vindas, Chono entrou para a NWO e depois saiu e assim vai. Shinya Hashimoto entrou em rivalidade com o campeão de judô Naoya Ogawa e após ser desrespeitado dentro do ringue, teve algumas discussões com o Antonio Inoki, na época dono da NJPW, e foi embora. Keiji Muto, durante a rivalidade New Japan Pro Wrestling vs NWO, perdeu para o Masahiro Chono no Tokyo Dome e achou que deveria buscar novos ares. Então ele decidiu que seria uma boa ir para a WCW em 2000. Um ano depois, a WWE comprou a empresa e não teve nenhum interesse em Muto, que voltou para o Japão, mas desta vez para a AJPW, empresa que ele viria a se tornar presidente e líder da reconstrução. Com isso, 2 dos 3 mosqueteiros saíram e a crise evidentemente chegou. Inoki não conseguiu fazer novas estrelas e isso coincidiu com a crescente de popularidade do MMA em território japonês. Então ele viu isso como uma boa forma de crescer novamente. Vale ressaltar que Inoki amava isso de wrestling versus arte marcial, a julgar pelos shoot fighters que apareciam na empresa. Horas, a NJPW só é chamada de King of Sports por causa da supremacia deles contra os próprios shoot fighters. Sem falar, é claro, da infame luta do próprio Antonio Inoki contra Muhammad Ali. Em 1989, por exemplo, Antonio Inoki encheu o card do tradicionalíssimo show do Tokyo Dome com lutadores olímpicos russos. No main event, inclusive, ele perdeu para Shota Chokyachvili, medalhista de ouro em judô. Enfim, voltando à parte que interessa. Em meio à crise, Inoki encheu o plantel da NJPW de Shoot Fighters e os colocou em posições proeminentes. E pior, ele forçou que os seus lutadores fizessem lutas de MMA. Até Jushin Thunder Liger, de máscara, teve que lutar. E aí é que tá um grande dilema acontecendo. Os wrestlers que iam para o MMA perdiam as lutas, e a galera das artes marciais que vinha para o wrestling não sabia lutar, e os fãs definitivamente não gostavam disso. Em 2002, o estado da empresa esteve tão deplorável que deram um reinado como IWGP Heavyweight Champion para o ex-lutador de sumô Tadao Yasuda, além de darem um push para Kazuyuki Fujita, que não tão somente era um wrestler ruim, como também era um lutador de MMA ruim. E então o público começou a cair e o Inoki entrou em pânico. Hiroyoshi Tenzan, que havia acabado de conquistar o IWGP Title após anos e anos de empresa, estava programado para perder o título para o Super Rookie Shinsuke Nakamura. Naquele momento, Antonio Inoki percebeu que precisava de novos talentos para substituir a nem tão atual leva de main eventers, que tinha Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan e Manabu Nakanishi. Então ele selecionou aqueles que seriam os 3 novos mosqueteiros: Hiroshi Tanahashi, Shinsuke Nakamura e Katsuyori Shibata. O problema é que, diferentemente da realidade atual, o Nakamura não tinha carisma, assim como o Shibata, e o Tanahashi ainda precisava
precisava ser mais polido como talento. Mas Inoki achava que não tinha tempo para isso e queria vê-los no main event o mais rápido possível, sem um desenvolvimento prévio. Acabou que o Tenzan nem sequer perdeu o título pro Nakamura, porque o atual WWE Superstar se machucou. E então o título foi pra Shibata? Não. Pra o Tanahashi? Também não. Ele veio para o Bob Sapp, lutador de MMA. Um pequeno detalhe: ele é horrível dentro do ringue também. E pouco depois, ele perdeu uma luta de MMA e tiraram o cinturão dele. Puta merda! Tudo bem que o Nakamura até ganhou o cinturão no ano de estreia, só que ele ainda não era uma estrela que o público queria ver. O Tanahashi ainda era um lutador muito fraco e o Shibata simplesmente decidiu que queria seguir carreira no MMA. E os três novos mosqueteiros falharam em acabar com este mundo de controvérsias. A NJPW, sem nenhuma estrela, acabou sendo votada por 2 anos consecutivos como a pior empresa do ano no Wrestling Observer Newsletter. Olhem a ironia. E aí a falência estava iminente. Antonio Inoki, então, se viu obrigado a vender 54% da empresa para a UK. No meio da bancarrota que os novos donos encontraram, resolveram que seria uma boa trazer o Brock Lesnar e dar o IWGP Title para ele. E queriam que o Nakamura fosse o homem que o venceria. Só que acontece que faltou dinheiro para trazer o Brock Lesnar para defender o cinturão. Então eles simplesmente quiseram decretar que ele não era mais o campeão e pediram o cinturão de volta. Só que o Brock Lesnar não devolveu. Tempos depois ele apareceu na IGF, que era a nova empresa do Inoki, e perdeu o cinturão lá para o Kurt Angle, que depois perderia para o Nakamura. Por mais confuso que isso pareça, foi o que aconteceu. E o Angle, logo após essa luta, prometeu que faria uma luta de MMA contra o Brock Lesnar, só que ele aparentemente arregou. E a promissora geração da NJPW também acabou prejudicada pelas ideias de Inoki. Kojima saiu para a AJPW com o Muto, pois ele odiava MMA. Nagata fez 2 lutas de MMA contra ninguém mais, ninguém menos que Krokop e Fedor Emelianenko. Quase ninguém, né? Ele perdeu e a credibilidade foi pro inferno, evidentemente. O Tenzan perdia tanto que os fãs desacreditaram. Enfim, a insistência no Nakamura quase matou até o próprio Tanahashi. Não que nem a namorada dele, como personagem, evidentemente, porque um homem que desde sempre parecia o mais legítimo do plantel era colocado como heel diante de um homem que não conseguia se conectar com o público. Pareciam os mesmos erros, só que com donos diferentes. Até que aconteceu a salvação por conta da AJPW, ironicamente, quando o Tanahashi foi participar do Champion Carnival. Keiji Muto era o IWGP Champion da época e acabou sendo derrotado no torneio pelo seu antigo aluno, e então a luta estava feita. O momento da real passagem de tocha e do fim dos atos nostálgicos para chamar o público para as arenas. Depois do Wrestle Kingdom de 2008, a empresa voltaria aos trilhos nas costas de Tanahashi e Gedo, um grande aliado do lutador que era fã de wrestling americano e que se inspirava em Dusty Rhodes. A empresa voltou a focar no wrestling. O storytelling começou a ser absurdamente trabalhado na ação dentro do ringue, e hoje, a pior empresa do começo da década passada é a melhor empresa em vários aspectos. Muito bem, amiguinhos e amigolas, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like maroto aí, tá bom? Seu comentário, sua sugestão, se eu não responder, me desculpe, é que o tempo tá tenso até pra escrever os roteiros, pra gravar, pra editar, tá uma correria maluca. Mas se você quer tentar a sorte também, passa lá nas nossas redes sociais pra interagir. Facebook, Twitter, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, todos eles aparecendo na tela e com link aqui na descrição. Aproveite também para se inscrever no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda quarta e todo domingo, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!